Fala galera, hoje é dia de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont, além de co-escrita e desenhada por John Byrne no ano de 1980. Num futuro alternativo, o mundo foi praticamente destruído numa grande guerra gerada por sentinelas assassinos, e agora os humanos são catalogados. Mas os mutantes são caçados e destruídos, com muitos poucos mantidos em campos de concentração. E os poucos que ainda restaram tentam impedir que esse futuro aconteça. Dias de um Futuro Esquecido foi escrito em 1980 e o presente da história se passa nesse ano, mas o futuro se passa em 2013, o que para a época realmente era um futuro distante. De qualquer forma, a história se passa nesses dois períodos de tempo. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Jean Grey se tornou a Fênix, mas foi corrompida e se tornou a Fênix Negra, a destruidora de mundos. E para acabar com essa corrupção, a própria Jean Grey se matou no fim da saga da Fênix Negra. Afetado pela morte da sua amada, Scott Summers, o Ciclope, deixa os X-Men. Assim, Ororo Munroe, a Tempestade, se torna a nova líder do grupo de heróis mutantes. Logo depois do enterro de Jean e da despedida de Ciclope, Wolverine e Noturno vão para o Canadá para resolver uma pendência de Logan, que tecnicamente ainda fazia parte do Departamento H da Tropa Alpha. Mas depois de ajudar na captura da criatura conhecida como Wendigo, o Departamento H libera o Wolverine. E agora ele faz parte unicamente dos X-Men. Enquanto estavam ainda no enterro, chega no Instituto Xavier a mais nova aluna, uma garota de só 13 anos na época. Era Kitty Pryde. Com poderes de ficar intangível, sendo capaz de atravessar objetos sólidos, Kitty entra pro Instituto Xavier, onde é bem aceita. Ela era amável, inocente, mas ainda precisa desenvolver bastante os seus poderes. Só sentia um pouco de desconforto pelo Noturno, pela sua aparência diferente nessa época. E ela tentava evitar esse sentimento. Mas outro sentimento que ela não consegue evitar é de sentir uma leve paixão por um dos colegas, o russo Peter Rasputin, o Colossus. Wolverine a tratava como uma garota indefesa, enquanto o professor Xavier pensava em começar os seus treinamentos logo, inclusive pedindo para ela escolher um codinome. E é a Tempestade quem a batiza como Ninfa. Inclusive, Tempestade é quem fica mais próxima da jovem e passa a tratar Kitty praticamente como uma irmã mais nova, a levando inclusive para as aulas de balé com a professora Steve Hunter. É nesse contexto do presente, no ano 1980, que a história começa no século XXI, no futuro ano de 2013, numa Nova York devastada e dominada por sentinelas. Kitty Pryde, uma prisioneira mutante, vaga no meio dessa devastação numa missão médica, quando cai numa armadilha de um grupo de humanos saqueadores que odeiam mutantes, chamados de selvagens. Mas Kate tá nessa missão como desculpa para sair do seu campo de concentração, porque ela iria se encontrar com o próprio Wolverine. Mas é ele quem a encontra nesse momento e a salva das mãos desses selvagens. Wolverine sobreviveu ao ataque dos sentinelas durante a Grande Devastação e agora vive no Canadá, fazendo parte do exército da resistência canadense. E ele conseguiu para Kate algo importante, um dispositivo bloqueador que faltava. Ela espera que o plano deles funcione, e Logan espera que funcione mesmo, porque à meia-noite ele vai ao seu encontro para finalmente salvar o futuro. Os sentinelas dominam esse futuro caótico, onde os mutantes são caçados. A maioria são mortos, e alguns vivem em campos de concentração, onde têm os seus poderes desativados por colares inibidores. Até mesmo os super-humanos foram assassinados, ou seja,
Professor Xavier, Ciclope, Noturno, Anjo, até mesmo Homem-Aranha, Demolidor, Capitão América e o Quarteto Fantástico, além de vários outros, foram todos mortos. No ano de 2013, as pessoas foram classificadas de 3 formas. As pessoas marcadas com a letra H são os humanos comuns, sem genes mutantes e com permissão para procriar. As pessoas com a letra A são humanos anômalos, pessoas normais que possuem potencial genético mutante. São proibidos de procriar. E as pessoas com a letra M são mutantes, o nível mais baixo da sociedade. São totalmente proibidos de procriar, além de serem perseguidos, presos e a maioria mortos. Kate Pryde é mantida no campo de concentração do sul do Bronx, onde passa por uma varredura de segurança dos sentinelas para poder entrar. E onde passa logo na entrada pelo imenso cemitério de heróis. Ali, ela encontra os últimos mutantes vivos, a Resistência Antimutante, composta pelo seu marido na época, Colossus. Além da Tempestade, o filho de Reed Richards e sua Storm, Franklin Richards, com a sua namorada Rachel. Além do seu atual líder, um homem numa cadeira de rodas. Esse é Magneto. Todos são mantidos com colares inibidores de poderes, mas eles estão montando um dispositivo que vai bloquear esses colares, e com isso, eles teriam uma chance. Assim, com tudo pronto, eles começam o grande plano. Acontece que Rachel, a namorada de Franklin, é telepata, e conseguindo usar os seus poderes, a ideia é usá-los para enviar a mente de Kate Pryde para mais de 30 anos no passado, onde ela poderia evitar o momento em que todo esse inferno começou. No dia 30 de outubro de 1980, os X-Men, depois de mais uma sessão de treinamento na sala de perigo, estão prontos para começar os treinos de Kitty Pryde. Kitty estava com medo dos perigos da sala, então ela praticamente passa por todos os obstáculos de olhos fechados, já que ela é intangível. E os X-Men dão risada porque o Professor Xavier programou tudo ali para ela, e ela passa desse jeito. De qualquer forma, quando termina a sessão, Kitty simplesmente tem um colapso e cai completamente desacordada. Ela é levada às pressas para a enfermaria, onde é examinada, e Wolverine percebe que os seus padrões cerebrais mudaram, se tornaram mais complexos. Quando Kitty acorda, ela surpreende Noturno com um abraço e fica extremamente feliz ao ver os outros X-Men vivos. Para eles, não fazia sentido, mas essa agora era Kate Pryde, a Kitty de mais de 30 anos no futuro. Ela foi enviada na mente da sua versão mais jovem porque ela era a única que ainda não tinha sido treinada contra ataques psíquicos nessa época. O caos do futuro começou ali, naquele dia, quando a Irmandade de Mutantes matou o candidato à presidência, o senador Robert Kelly, além de matar também o Professor Xavier e Moira MacTaggert. Mesmo com dúvidas sobre o que está acontecendo, os X-Men partem no jato particular de Warren Worthington III até Washington, onde acontecia nesse momento uma audiência sobre os perigos potenciais dos mutantes, onde o Professor Xavier e Moira já estavam participando. No caminho para lá, Kate conta o que realmente aconteceu no futuro. Com a morte do senador, o sentimento antimutante aumentou muito nos Estados Unidos. E em 1984, um presidente extremista foi eleito, aprovando a Lei de Registro de Mutantes, iniciando um novo Projeto Sentinela extremo que mataria qualquer ameaça. Então os robôs concluíram que a melhor maneira de fazer isso seria tomando o país. E nesse processo eles mataram não só mutantes, mas também outros super seres, outros heróis. O mundo se voltou contra os Estados Unidos e isso iniciou uma grande guerra. O mundo em 2013 estava à beira de um ataque nuclear. Inclusive, nesse momento, no futuro de 2013, o grupo de resistência anti-sentinela era caçado, enquanto tentavam manter uma desacordada Kate Pryde viva para cumprir a sua missão no passado. O problema é que os sentinelas eram tão devastadores que pegam de surpresa Franklin Richards e ele é assassinado.
O próprio Magneto ficou para trás e também foi morto por esses sentinelas Ômega. Colossus, Wolverine e Tempestade tentam combatê-los, mas eles eram muito numerosos. A única coisa que o grupo de resistência poderia fazer nesse momento é manter Kate e Rachel vivas. Enquanto isso, no presente do ano de 1980, uma mulher chamada Raven Darkholme, que trabalhava no Pentágono nessa época, entra no seu escritório particular e volta à sua forma natural. Essa é a mutante terrorista Mística. Ela reuniu Sina, Blob, Pyro e Avalanche, e agora eles são a nova Irmandade de Mutantes. E a sua primeira missão vai ser matar o senador Robert Kelly, para mostrar ao mundo como os mutantes são realmente superiores. Assim, no Senado dos Estados Unidos, acontecia a audiência sobre os mutantes, onde o senador Kelly questiona Moira MacTaggert e Charles Xavier sobre o perigo que o Homo Superior representa como extinção para o Homo Sapiens. Nesse momento, os X-Men chegam nos seus disfarces civis. O professor Xavier percebe os seus alunos ali e pergunta telepaticamente para a Tempestade o que está acontecendo. E assim que entende a situação, ele confirma que Kitty Pryde realmente recebeu a sua mente de uma versão futura. E nesse momento a sessão é interrompida pela chegada da Irmandade de Mutantes. Mas os X-Men estão ali para pará-los. Uma grande luta generalizada se espalha pelo Senado, e uma guarda tenta levar o professor Xavier e Moira para um lugar seguro. Mas era o contrário, porque aquela guarda era na verdade a Mística disfarçada. Com Xavier e Moira como reféns, Mística tenta entender os próximos passos com Sina, a mutante pré-cognitiva. Mas a sua visão do futuro está nublada porque existe alguma coisa fora da ordem do tempo causando uma interferência. Essa era Kitty Pryde. No futuro, em 2013, os sobreviventes da resistência vão até o edifício Baxter, o antigo quartel-general do Quarteto Fantástico, e que agora era o principal centro das forças sentinelas que governam os Estados Unidos. Rachel fica para trás para vigiar o corpo inconsciente de Kate, enquanto Tempestade, Colossus e Wolverine entram no edifício com a ideia de desativar o controle dos sentinelas. Em 1980, Tempestade tenta liderar os X-Men, tentando fazer jus à posição depois da saída de Ciclope, e com uma ventania, ela leva a batalha para fora do Senado. Até a Guarda Nacional surge com tanques e soldados. Então a Irmandade os usa como isca, já que os X-Men não deixariam inocentes serem atacados. Mas mesmo assim, Colossus e Wolverine lutam contra Blob e Avalanche. Anjo e Tempestade contêm Pyro e Noturno luta contra a Mística. Inclusive, quando a Mística volta à sua forma natural nessa luta, Noturno percebe que eles têm uma aparência muito semelhante. Mas Mística diz que, se ele quer saber mais sobre isso, que pergunte para sua mãe, Margali Zartos. De qualquer forma, a Irmandade é contida, mas Mística consegue fugir. O maior problema é que Sina não estava nesse combate. Em 2013, saindo do elevador do edifício Baxter, os X-Men avistam um sentinela trabalhando num dos computadores principais. E Wolverine pede que Colossus o lance para cima do robô. Mas o sentinela estava esperando por isso. E quando Wolverine é lançado, ele detecta sua presença e o incinera com uma explosão de laser, deixando nada além de um esqueleto carbonizado de adamantium. Tempestade derruba o sentinela com um raio, só que outros robôs surgem e um deles empala a Tempestade com um arpão. Tempestade também estava morta. Colossus, furioso, destrói o robô, mas não dura muito também, porque escondida nas ruas com Kate, Rachel sente a morte de Colossus também. E ela chora na esperança de que Kate tenha sucesso, porque ela é a sua última esperança. Acontece que, em 1980, Sina encurralou o senador Kelly num escritório e estava prestes a atirar nele, a matá-lo. Mas como ela não vê a anomalia que é Kitty Pryde nesse momento, a garota consegue usar os seus poderes para desviar o disparo de Sina. E desse jeito, o senador Kelly é salvo.
Finalmente, com a mudança na história, a mente de Kate deixa o presente e volta para o futuro. Agora, a jovem Kitty Pryde estava de volta e desperta sem nem saber onde estava. Mas imediatamente ela desmaia. Tempestade chega logo e leva Kitty embora dali, enquanto Sina é levada sob custódia policial. Desse jeito, a bordo do jato de Warren Worthington III, enquanto voltam para a sede dos X-Men com tudo resolvido, o Professor Xavier investiga a mente de Kitty e confirma que não tem mais nenhum vestígio da sua versão futura ali. E nem a jovem Kitty se lembra de tudo que passou, como ela talvez salvou o mundo. Mas isso só o futuro vai dizer. Só que um mês depois, na Casa Branca, o evento teve outra consequência. O ataque no Senado gerou medo e o presidente dos Estados Unidos talvez acelera as coisas, porque ele reúne o senador Kelly, o rei negro do Clube do Inferno Sebastian Shaw, que eles nem sabiam que era um mutante, e também o extremista Henry Peter Gyrich, para assim começar um novo projeto, uma nova série de robôs sentinelas. E é desse jeito que termina a história. Dias de um Futuro Esquecido é um dos grandes clássicos dos X-Men. É uma história revolucionária para sua época. Pensando que foi feita em 1980, ela é uma das primeiras histórias envolvendo viagens no tempo e futuros distópicos na Marvel, algo que foi bastante usado depois. A HQ tem um tom pessimista, principalmente no núcleo do futuro, dando um senso de urgência, um tom dramático, com mortes que você não espera que realmente aconteçam. É algo que te prende até os momentos finais. E aqui é um dos exemplos das histórias dos X-Men que expõe até onde o extremo que a humanidade chegaria numa luta contra os mutantes. É uma história bem escrita, bem amarrada, com ótimo roteiro e narrativa, mas que sofre do mesmo mal de outras HQs do Chris Claremont dessa época, a verborragia, o que deixou a leitura datada pela grande quantidade de diálogos desnecessários, até em momentos inoportunos e narrando as ações dos personagens, mas isso é algo padrão da época. De qualquer forma, a arte é algo bastante positivo até os dias de hoje. Essa HQ serviu como base para o filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido de 2014, mas com várias diferenças entre a versão do quadrinho e a versão dos cinemas. A HQ teve um reflexo direto em toda a cronologia dos X-Men, começando o assunto do parentesco entre Noturno e Mística, e depois trazendo personagens dessa linha do tempo alternativa para a realidade oficial, como por exemplo a Rachel, que é Rachel Summers, filha de Jean Grey com o Ciclope desse futuro. Essa realidade foi catalogada como a Terra 811, e como viagens no tempo nos quadrinhos não é linear, o futuro da Terra 616 foi alterado, mas os eventos da Terra 811 continuaram, e existe uma sequência que aborda isso. Essa é a HQ Dias de um Futuro Presente. Mas isso é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.